E aí pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcastbibotalk.com. Eu estou bem, espero que vocês estejam também. Guilherme Nunes, seja bem-vindo a esse canal. Grande amigo e companheiro de jornada, professor também na Escola Bibotalk de Teologia. Em breve, matérias com o Guilherme Nunes na nossa escola. E Guilherme, estou aqui, recebi da livraria El Shaddai. Você recebeu também, né? Recebi também, muito obrigado. Olha, tu é lá da região de São Paulo, tu vai poder ir lá na Conde, que eu não sei falar, os Sarzedas, Conde de Sarzedas, enfim, a loja, a Rua dos Crentes lá. E eles mandaram também pra ti. E cara, esse aqui é um comentário que você fala bastante e tal. Sempre que você fala sobre Romanos, você já leu mesmo 50 comentários de Romanos? Então, infelizmente, parece que eu só faço isso da vida, né? Caraca, mano, muito. E ele diz que esse aqui é o melhor, né? E agora temos em português a editora Vida Nova trouxe para nós. Mas bem, a gente não tá aqui para falar do comentário, que ele é maravilhoso e tal. Mas o motivo desse vídeo, Gui, é que o Douglas Moo, que é o autor desse comentário, que segundo o Gui é um dos melhores comentários, aliás, é o melhor comentário de Romanos e tal, enfim, na opinião dele. E do N.T. Wright. E do N.T. Então é. Agora sim, né? Não, então é mesmo. Então, gente, é sensacional. Então, que na opinião do Gui do N.T. Wright é um dos melhores comentários de Romanos, ou melhor comentário de Romanos, tem algo sobre a lei que destoa bastante do que a gente vê por aí. Porque assim, ó, quando a gente vai estudar sobre a lei, a gente cai numa compreensão reformada da lei. Isso. Que é aquela questão da lei cerimonial, da lei, não lembro delas, da lei civil e moral. E aí, essa relação nossa com a lei é meio complicada. Então, o vídeo de hoje, né, nesses próximos 20 minutos aí, Gui, como é que é a relação do cristão com a lei de Deus? Lei Antigo Testamento, graça no Novo. Conta pra nós um pouquinho aí dessa relação do cristão com a lei. Como é que isso se desenrola? Um dos fatores mais importantes para o Douglas Moo, e eu entendo também assim, é que a lei tem uma função histórica. Ela não é só uma função teológica. A função histórica dela era uma função para Israel, para o povo de Deus, de guiar, de expressar a vontade do Senhor, de expressar o que Deus queria para o povo dentro daquelas circunstâncias. Então, muitas vezes quando a gente está lendo a lei, às vezes a nossa tendência é ler a lei de uma forma atemporal, como se ela tivesse caído do céu para qualquer circunstância. Aliás, desculpa te interromper, muitos evangélicos leem a Bíblia de forma atemporal. Então ele lê lá algo no Antigo Testamento, não, cara, porque a Bíblia está dizendo, a Bíblia diz muita coisa. A pergunta é, ela diz para você do jeito que você está entendendo? Isso, e depois a pergunta é, como eu vou aplicar isso na minha vida, dentro do meu contexto histórico, redentivo, pós-cruz e ressurreição. Então, uma das coisas que o Douglas Moo, ele nos deixa como legado, e para mim foi algo que me impactou tanto, é entender essa lei, que ela está dentro desse processo histórico. Então você tem, em Romanos capítulo 7, uma abordagem que eu acho fantástica do Moo, que é a seguinte: naquele eu, no eu de Romanos 7, quem é aquele eu, né? E ele vai dizer, olha, no meu interior eu tenho prazer na lei do Senhor, mas depois ele muda e começa a dizer, olha, eu faço o que eu não quero, e enfim. Alguns entendem que ali você tem um crente, outros entendem que é um descrente. O Douglas Moo vai totalmente diferente. Ele usa o eu e ele diz assim, olha, tinha um momento que eu vivia sem lei. Mas a pergunta é, em que momento um judeu vive sem lei, se ele nasce debaixo da lei? Paulo chega a dizer no próprio Romanos que ele nasceu debaixo da lei. Mas por que em Romanos 7 ele diz que houve um momento que viveu sem a lei? Douglas Moo pega essas evidências e mostra de que ali, na verdade, ele está falando de um judeu piedoso quando ele recebeu a Torá lá no Sinai. Então, o que é Romanos 7? Romanos 7 é a reação histórica lá no Sinai de um judeu piedoso ao receber a Torá. Quando ele recebe a Torá, ele então ele tem aquelas reações com a lei. Não sei mais, ao mesmo tempo eu amo, às vezes tempo não. E aí no final do capítulo 7 ele diz, portanto eu dou graças ao Senhor Jesus Cristo. Em termos históricos, quando Jesus chega, o judeu que não está conseguindo buscar a santidade mesmo com a Torá, é resolvida essa tensão. E em Jesus ele tem essa salvação. Então o que nós temos? Um dos fatores importantes, vale a pena frisar, é de que a lei possui uma função histórica e para Paulo em Gálatas é a função do pedagogo, ou do aio, ou do professor, que tem a ideia de nos levar até Cristo. Ou seja, não é que a lei em si é má, não é que ela é
não santa, não, ela é santa, ela é boa, mas ela tem uma função histórica de forma que quando ela alcança sua função máxima, o seu ponto máximo de nos levar até Cristo, ela então ganha um outro lugar diferente daquele que ela tinha dentro da antiga aliança. Legal. E quando a gente fala a lei, né, como nós dissemos no início do vídeo, né, tem alguns teólogos que fazem essa tripartição. E que para nós só vale a lei moral, né? E as outras leis não valem para nós, até porque Cristo cumpriu as leis cerimoniais e tal. Então só vale a lei moral, que geralmente é exemplificada nos 10 mandamentos. Mas é isso, a Bíblia tem algo que que reparta assim a lei em moral, civil, enfim, cerimonial? Tem algo na Bíblia que sustente isso? É incrível como o surgimento dessa divisão, até por Tomás de Aquino, foi para dizer o seguinte: olha, isso é uma forma didática de ler, não significa que a lei é assim. Só que o que foi que aconteceu no processo? As pessoas começaram a encarar isso como se a Bíblia fizesse essa divisão. Então, em nenhum lugar das Escrituras a gente vê nem o povo judeu, nem Paulo, nem Jesus dividindo a lei em 3 partes, em 3 divisões. Existe até um ponto de Calvino, né? Calvino vai tentar tratar Hebreus, e aí ele diz, não, aqui a lei é somente cerimonial. Só que o próprio autor de Hebreus não faz essa distinção. Para mim, é perigoso fazer essa distinção, porque o autor ele sempre entendeu a Torá, os 613 preceitos da Torá, como único e unificado. E aí eu acho estranho essa divisão. Por exemplo, para mim, tem leis civis... E o Douglas Moo vai nessa linha, também acha estranho. Há uma estranheza dele, inclusive, se você lê em Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 8 e no Romanos capítulo 3, ele vai ter alguma distinção. Ele vai fazer essa distinção boa, vai mapear historicamente também essa divisão e vai mostrar que ela é falha em vários níveis. E para mim, o principal nível de falha que o Douglas Moo apresenta aí nesse livro tem leis ditas civis, aquelas que foram dadas para Israel, que tem aspectos morais ali dentro. Pois é. Não tem como separar um moral de dentro de um civil. E a gente tem um grande problema, eu penso, nos 10 mandamentos, que é com o sábado. Porque se a lei moral é a que vale para nós hoje, então bora guardar o sábado. Mas a gente sabe que, por exemplo, os reformados não guardam o sábado, vão guardar o domingo. E aí eu penso que é uma ginástica hermenêutica meio grande também para você fazer essa transposição, né? E eu entendo que isso não me cheira a Paulo. Porque Paulo vai dizer, vocês ficam preocupados com calendário, com dias, com meses? Tirem isso aí, se alguém ficar oprimindo vocês com essas coisas, isso não pertence a Cristo. Não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, ele vai falar em Colossenses. Tá, mas vamos lá. Então tá, já que essa tripartição, ela é teologicamente sensível, ela é teologicamente, ela tem falhas, né? É meio que uma teoria, uma teologia com queijo suíço, cheia de furos. Mas então como é que eu lido com a lei? E como é que Paulo lida com a lei? Porque parece que em Gala, então não tem mais lei. Tipo assim, a lei, não, porque Paulo dá a entender que assim, gente, vocês estão buscando esse caminho da lei aí, essas obras da lei, e não, é outra parada, é o evangelho. Então como é que a gente relaciona lei e evangelho né, para a vida do crente? Porque então, já que as leis do Antigo Testamento são leis, e aí a gente tem Jesus dizendo que cumpriu a lei, e não veio abolir, mas ele cumpriu. O que isso representa? Paulo está dizendo que, de alguma forma, parece colocar a lei... Gente, não é esse caminho da lei aí, agora é um caminho da graça. Como é que a gente amarra isso tudo? Acho que o texto-chave para isso é o texto de 1 Coríntios 9, versículo 21, onde ele diz que ele agiu de forma evangelística e missionária para judeus, e num determinado momento ele agiu como se estivesse debaixo da Torá. E lá ele diz, embora eu não esteja debaixo da lei mosaica. E ele diz assim, num determinado momento com os gentios, eu agi como se não tivesse lei nenhuma. Ou seja, como se eu não tivesse debaixo da Torá. Aí Paulo vai dizer, mas eu tenho lei, eu estou debaixo da lei de Cristo. Então ele nega que está debaixo da Torá, mas em nenhum minuto ele diz que não tem lei nenhuma. Ele está debaixo, aí vem o termo tão conhecido em Gálatas, em Romanos e tal, que é a lei de Cristo. Então o cristão hoje tem a lei de Cristo. A pergunta é, beleza, o que é a lei de Cristo? É somente a lei moral do Antigo Testamento, como alguns reformados vão dizer? Isso. Qual é a relação? E aí a palavra-chave também para a gente entender é o termo cumprimento em Jesus, que Paulo vai chamar de telos, lá em Romanos capítulo 10. Cristo é o fim da lei. Bem, o que é que significa isso? E uma discussão mais interessante do Douglas Moo sobre essa palavra telos e a lei vai acontecer no capítulo 10, você pode ver no comentário.
Mas o grande ponto é que em Mateus, Jesus diz assim: eu não vim abolir nem a lei, nem os profetas. Perceba, ele diz: eu vim cumprir. Boa parte da teologia reformada entende que esse cumprir é obedecer. Então, Jesus estaria dizendo assim: eu não vim abolir a lei e os profetas, mas eu vim obedecer. Mas não faz tanto sentido, porque Jesus, como é que Jesus vai obedecer os profetas se os profetas... O que seria obedecer aos profetas? Então, quando a gente olha, na verdade, o termo cumprir em Mateus, a gente vai entender que esse cumprir é sempre no contexto profético. Havia uma profecia e isso aconteceu para que se cumprisse. Então, Jesus é o cumprimento do que a lei apontava, para onde a lei apontava e para onde os profetas apontavam. De forma que agora, Jesus ele cumpriu, ele é o clímax, pronto. Eles, tanto os profetas como a lei, alcançaram o seu propósito. E agora, Jesus vai dizer, peraí, a lei e o Antigo Testamento continuam, mas agora continuam à luz do cumprimento deles em mim. Ou seja, é através de Jesus que agora eu vou ler o Antigo Testamento. Rapaz, enquanto ele falava aqui, eu estava lendo o Mu, e, mano, ele é um comentário mais exegético mesmo. Isso, um pouco mais né? técnico. Um pouco mais técnico, não é um comentário de entrada. Né? Não é um comentário de entrada. Inclusive com muitas notas de rodapé aqui, rapaz, as muitas letras me fazem delirar aqui. Tá? Mas muito legal. Então tá, Cristo, então, ele é o cumprimento. Ele é a finalidade se cumpre ali nele. Isso. Tipo, E que agora ele é como se fosse um prisma pela qual eu olho para as leis do Antigo, mas agora eu vejo tudo isso através do cumprimento de Jesus Cristo. ou seja, a gente não descarta as leis, mas ao mesmo tempo a gente também não divide ela em categorias, o que é para mim e o que não é. Não, tudo é para mim por meio de Cristo. E obviamente que eu vivo agora a lei de Cristo, porque nós temos a lei de Cristo, temos aí o Sermão do Monte, entregue no monte, também olha a relação aí que interessante. E Paulo fala, né, em Gálatas, né, e assim cumprireis a lei de Cristo, que numa síntese é viver como Jesus viveu. Então é saber que a lei é dada também em contextos históricos e precisam ser interpretadas à luz de contextos históricos. De fato tem coisas que a gente não consegue fazer correlação nenhuma. Se a gente pega muitas leis dietéticas que fala, e de vestimenta, elas não fazem o mínimo sentido para nós hoje. Não tem aplicação para nós direta, mas mostra a santidade de Deus, o cuidado de Deus, entende? Então, cara, então essa seria uma relação. Lei e evangelho, como é que tu gosta de trabalhar isso? Paulo vai usar a lei, na hora que ele está falando sobre o evangelho, para mostrar a incapacidade humana. Né? Isso o Douglas Moo, que é um luterano modificado, segundo ele, a ideia é de que a lei ela vai ter essa função de enfatizar o pecado, de mostrar as consequências do pecado. Isso pode ser aplicado para nós hoje. A lei tem essa função negativa, podemos dizer assim. Só que a outra função da lei também, em certo sentido, é didática. Algum princípio lá, por exemplo, o princípio do guardar o sábado. Fica um princípio de um dia de descanso. Fica um princípio em que separar algo para Deus. Não precisa fazer um malabarismo hermenêutico de tentar transferir o sábado para o domingo. Não, pega só o princípio e guarda um dia para o Senhor. Né? Para mim, inclusive, é bom falar isso. Né? Os reformados que falam de que o sábado foi para o domingo, dizendo que agora o domingo é o dia de adoração, a pergunta que eu sempre faço é: onde é que existe uma lei que o Shabat era dia de adoração? O Shabat não era. Caraca, inclusive acho que se vocês forem ouvir BTcasts antigos, a gente utiliza esse argumento aí. Ah, porque a igreja cristã passou a adorar no domingo e tal, por conta da ressurreição. Então o domingo virou o nosso sábado. E de forma prática, se a gente não olhar o cumprimento por através de Cristo, a gente pode cair num legalismo real. Então a gente tem exemplos dos puritanos, eu sei que são muito amados, né? Sim, não, mas eles têm coisas bem complicadas mesmo. De que pessoas eram expulsas da igreja porque não estavam trabalhando no domingo. Mas era o único trabalho da pessoa. E a pessoa não tinha outra opção. Então, olha o nível que nós chegamos. Por quê? Porque se eu digo... A lei ficou acima da vida, né? Exatamente. E nós temos lugares no mundo em que o culto não pode acontecer no domingo. Se isso é uma lei para a igreja geral, então ela só funciona no Ocidente. Só funciona no Ocidente e tem profissões que então nunca poderão ser cristãs, né? Porque tem pessoas que vão, não adianta, trabalha por escala, né? Quem trabalha embarcado, por exemplo. Né? Então quem trabalha embarcado lá numa indústria petrolífera não pode, né? Naquelas, como é que é o nome onde tem lá arranca o petróleo? Esqueci agora.
né? Então o cara, porque ele fica 15 dias direto lá embarcado naquela... Esqueci o nome, põe nos comentários aqui que eu não tô lembrando, aquela ilha lá, de onde tira o petróleo lá e tal. Então assim, então a pessoa não pode ser crente, porque ela fica lá embarcada e tal. Daí a pessoa pode dizer assim, não, mas daí ele faz o culto ao Senhor no domingo. Ô gente, isso... Um cheirinho de legalismo isso aí. E começa-se a um malabarismo de tentar justificar, não, mas ele reúne alguém da embarcação, não, mas não é o dia do Senhor separado para a sua comunidade. Então, assim, a gente começa a criar leis sobre leis, sobre leis, e o princípio, o lugar de adoração que o próprio Jesus disse não é nesse monte nem naquele. É importante o congregar-se. Mas o mandamento é esse, não deixe de congregar. Exato. Esse é o mandamento em Hebreus, né? Tá claro lá. Mas não tá dizendo, não deixe de se congregar no domingo. Tem gente que vai poder ir pro culto só quarta. Exato. Tem cultos lá, por exemplo, na Tailândia, que eles acontecem às segundas-feiras, porque aos domingos eles são... As ruas todas fecham, não pode abrir estabelecimento, porque é o elefante que é o centro das atenções em termos de idolatria. Aí o que eles vão fazer lá? Estão pecando continuamente por fazer o culto na segunda e não no domingo? Não, eles têm que enfrentar o sistema e abrir no domingo. Então tem coisa... E aí, pronto, a ideia seria, isso gera um legalismo que gera um radicalismo, que gera um perigo para a vida humana. Exatamente, exatamente. Cara, sensacional. Inclusive, na minha igreja, atualmente congrego na igreja Onda Dura, e eu acho muito legal o sistema de cultos, por quê? Porque os cultos são todos iguais. Na nossa igreja, os cultos são todos iguais. Então, o culto de quarta é justamente pensado para os irmãos que não podem ir em final de semana. Perfeito. Muito legal. Então, assim, o culto de quarta é a mesma pregação, o culto de sábado à noite é a mesma pregação, culto de domingo de manhã é a mesma pregação. Domingo à noite, uma nova pregação. Essa pregação de domingo à noite vai para os grupos pequenos, vai para o culto de quarta, vai para o culto de sábado, vai para o culto de domingo de manhã. Domingo à noite, nova pregação. Então, assim, todo membro da igreja, ele tem acesso à mesma palavra, sabe? Eu acho isso um cuidado muito legal, assim. Porque, de fato, gente, no mundo real, tem pessoas que não podem, que precisam trabalhar no domingo. E essa flexibilidade ela é vista em Paulo. Paulo diz, olha, para com os judeus atuei como um judeu. Ou seja, ele está dizendo, tem pontos comuns que eu podia atuar como um judeu porque é o ponto comum da minha lei, da lei de Cristo. Com os gentios, eu pude atuar como se estivesse sem lei, porque existem pontos comuns na moral gentílica que vai, de alguma forma, enquadrar-se na lei de Cristo, ou seja, amar alguém, ajudar alguém ali que está necessitado, é ponto comum. Exato. Então há uma flexibilidade paulina contra a lei. Então, ler Paulo, eu acho que o Douglas Moo ele capta isso muito bem, de que existe uma amplitude circunstancial da aplicação da lei, e sempre Cristo vai ser o nosso novo legislador. Mudou o sacerdote, mudou a lei. Exatamente. Ó, gente, comentário exegético de Romanos Douglas Moo. Obrigado, El Shaddai. O link da El Shaddai, inclusive, vai estar aqui na descrição desse vídeo. Bonzão mesmo, então. Bonzão, nós temos aí a discussão da nova perspectiva em Paulo, e os proponentes da nova perspectiva e o N.T. Wright, que é o principal, disse que esse é o melhor livro, e esse livro aí, ele é contra, entre aspas, a nova perspectiva. Então você tem proponentes contrários ao Douglas Moo, dizendo que esse ainda é o melhor comentário de Romanos. E olha que a gente tem do Jimmy Dunn, tu chegou a ter acesso do Jimmy Dunn? Sim, que é e o Jimmy Dunn faz elogios e traz elogios profundos ao comentário do Douglas Moo. Por quê? Porque o Douglas Moo, e segundo o que o N.T. Wright fala sobre esse comentário, ele diz que ele não se sentiu que alguém estava forçando a barra exegética para poder provar a sua tradição. Ele sentiu que existe uma preocupação exegética do Douglas Moo, por isso esse comentário é tão louvado assim há mais de 20 anos, 30 anos, e a gente tem uma edição nova dele, né? Notas de rodapé todas renovadas. Eu acho que será que a Vida Nova já trouxe essa edição renovada? Já trouxe renovada, né? Inclusive, eu vi ele renovando, a mulher dele fazendo toda a revisão. Ele não pode, cara, mulher não pode fazer nada. Gente, é uma brincadeira. Quem me conhece sabe, né? Que eu fui altamente irônico agora. Cara, que legal. Parabéns, então. Poxa, que bom. Fico feliz. Fico feliz que é de 2018 a obra. Exatamente. Então já é a obra renovada já. Exatamente. Muito bom. Gente, o link da El Shaddai tá aqui na descrição deste vídeo. Obrigado, Gui, pela tua presença aqui. Prazer, e em breve, aliás, a gente tem uma aula, né? Tem uma aula na EBT que vai sair, a gente ampliando esse assunto, ampliando essa discussão. Aguarde Guilherme Nunes na Escola Bibotalk de Teologia. É nóis. Soquinho. Valeu, gente.